Olá, turminha do quinto ano. Sejam bem-vindos a mais um dia de aula. Nossa aula de hoje será de ciências e hoje nós faremos a conclusão do nosso livro. Na próxima aula, faremos a revisão do nosso trabalho avaliativo da quarta etapa, ok? Então vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Façam a agenda 18/12/2020. Disciplina Ciências, conteúdo Eletricidade e Magnetismo, atividade Páginas 175 até a terceira questão, 180 até a quarta questão, 184, 190 e 191. E faremos também a correção da aula passada, página 184. A eletricidade. A energia elétrica é uma forma de energia. Podemos observá-la em fenômenos que ocorrem no solo, no ar, nos vegetais, em nosso corpo e no de outros animais. Antigamente, apenas se conhecia a eletricidade dos raios, que são descargas elétricas ocorridas na natureza. Com o passar do tempo, foram sendo descobertas inúmeras maneiras de usar a energia elétrica. Atualmente, essa forma de energia é praticamente indispensável à vida cotidiana da maioria das pessoas. Com ela, produzimos som, luz, calor e movimento. Então, nos dias de hoje, essa forma de energia realmente é indispensável à nossa vida. Quando falta energia por algum período, alguma hora, 2 horas, então nós já ficamos naquela, né? Será que vai voltar logo? Ah, não pode assistir televisão, não pode carregar o celular. Então a energia hoje é indispensável à nossa vida. Pense em quantas coisas costumamos ficar ligadas ao mesmo tempo na sua casa, que a tia acabou de falar no slide seguinte. Televisão, rádio, celular, secador de cabelo, geladeira, videogame, são alguns exemplos. Então, todos esses exemplos que nós vimos agora são coisas que fazem parte do nosso cotidiano, que costumam ficar ligadas ao mesmo tempo na nossa casa. Agora imagine quanta energia é necessária para que as pessoas do mundo todo possam usá-la. De onde vem toda essa energia? Vamos descobrir. Observe a imagem. Por meio de fios, a eletricidade chega até nossa casa. Usinas geradoras de energia elétrica. Com o aumento da demanda por energia, o ser humano descobriu formas de gerá-la em larga escala e de forma rentável, por meio das usinas geradoras. As mais comuns são as hidrelétricas e as termoelétricas, mas também há a energia nucleares. Nas usinas hidrelétricas é produzida grande parte de energia elétrica que consumimos. Elas utilizam a força do movimento da água para gerar energia elétrica. Nas usinas termoelétricas, produzem-se energia elétrica por meio do calor, a queima de combustíveis como carvão, petróleo, diesel e gás natural é usada para o aquecimento da água. Então, a força do vapor move as turbinas, gerando energia elétrica. As termoelétricas podem ser construídas próximos aos locais de consumo. Os pontos negativos dessa forma de produção são o enorme volume de água necessário a gerar o vapor e a poluição que emana no sistema gerador, proveniente da queima de combustível.
Além disso, o combustível possui um alto preço e, dependendo de qual for o combustível, pode gerar grandes impactos ambientais, como poluição do ar, aquecimento das águas, impacto da construção de estradas para levar o combustível até a usina, entre outros. Então, alguns pontos negativos dessa produção são o enorme volume de água que é necessário para que se gere o vapor e, consequentemente, a poluição aumenta. Nas usinas nucleares, a produção de energia elétrica é proveniente de materiais radioativos, usados como combustíveis. O urânio é um exemplo mais comum. Esse material é colocado em barras dentro de reatores da usina. O calor gera pela fissão nuclear, move um alternador que produz a energia elétrica. Um dos grandes problemas desse tipo de usina é a geração do lixo nuclear. Esses lixos devem ser manipulado, transportado e armazenado, seguindo todas as normas de segurança. Se não forem tomadas as medidas de segurança, essas usinas podem ser muito perigosas, pois a radiação é capaz de contaminar seriamente o ambiente, provocando doenças muito graves e até a morte. O Brasil possui 2 usinas nucleares em atividade. Quais são elas? Angra 1 e Angra 2, situadas no município de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, e as obras da construção de Angra 3 foram retomadas. Observe a imagem. Esquema de funcionamento de uma usina nuclear. Pequenos geradores de energia. Em nosso dia a dia, precisamos de pequenos geradores de energia, principalmente para podermos utilizar aparelhos que requerem energia elétrica sem que precisem estar ligados a uma tomada. As pilhas e as baterias são geradores muito usados em aparelhos que necessitam de pequenas quantidades de energia, como brinquedos, calculadoras, celulares, rádios, notebooks, entre outros. Elas contêm substâncias químicas que, ao reagirem, produzem a energia elétrica. Mas o descarte incorreto dessas fontes de energia pode causar grandes danos ao meio ambiente, já que pilhas e baterias possuem em sua composição muitos metais pesados que são perigosos à saúde humana, podendo causar até o câncer. Quando não há cuidado com o destino final desses materiais, eles podem sofrer deformações em sua camada externa e derramar o lixo tóxico na natureza. A contaminação pode envolver, além do solo, o lençol freático, prejudicando a agricultura, a água dos rios e, portanto, a nossa própria vida. Então, o descarte correto desses materiais, desses pequenos geradores de energia, que são as pilhas e as baterias, eles têm que ter um destino correto. Eles não podem ser jogados no lixo normal. Por quê? Porque pode haver uma contaminação no solo, no lençol freático, prejudicando assim a agricultura, os rios e a nossa própria vida. Observe a imagem. Pilhas com envoltório externo danificado, liberando o material tóxico.
Por causa dos problemas que geram, as pilhas descartáveis, que só podem ser usadas uma vez, têm sido substituídas por pilhas recarregáveis. Para recarregá-las, basta ter um carregador de pilhas ligado a uma tomada comum. Então, as baterias também são recarregáveis. Quando você liga o carregador do celular na tomada, por exemplo, está carregando a bateria que fica dentro dele. Dessa forma, geram-se menos lixo e o consumidor economiza. Existem diversos pontos de coleta de pilhas e baterias, que dão destinação correta ao material. Outra alternativa é reenviá-las aos fabricantes. Observe a imagem. Então, olha só, a menina está dando o destino correto às pilhas e baterias, ou você pode enviá-las ao fabricante, que eles vão dar um destino correto a esse material. Deposite as pilhas e baterias na lixeira correta, ou entregue-as em ponto de recolhimento, ou ainda encaminhe-as aos fabricantes. Como se transporta a eletricidade? Como você já viu, a energia elétrica produzida nas usinas chega até nossas casas, escolas, fábricas e hospitais por meio de fios elétricos. Pequenas partículas chamadas elétrons se movimentam dentro dos fios, formando a corrente elétrica. Alguns materiais, como metais, conduzem a corrente elétrica com facilidade. São, por isso, considerados bons condutores elétricos. Outros, como a borracha e o plástico, dificultam a passagem da corrente, então são chamados de materiais isolantes. Observe a imagem. Como se transporta a eletricidade? Os fios que transportam a corrente elétrica são feitos de algum desses materiais. Por dentro, são de metal, para facilitar a passagem da corrente, e por fora, de borracha ou plástico, para evitar choques elétricos. Olha só, esse fio é um fio comum de qualquer eletrodoméstico. Então, como vocês podem ver, o cabo dentro é metal e fora é plástico. Para quê? Para evitar um choque elétrico. Fios elétricos. A borracha em volta do fio serve para evitar choques elétricos. Agora vamos ver o circuito elétrico. Para que os aparelhos funcionem, a corrente elétrica deve percorrer dentro dos fios um caminho fechado, sem interrupções. Esse caminho se chama circuito elétrico. Quando o interruptor é desligado, a luz se apaga, porque o circuito elétrico é interrompido, ou seja, fica aberto, impedindo a passagem da corrente elétrica. Observe a imagem. O interruptor desligado. Então, ele cortou a corrente elétrica. Circuito elétrico aberto. Quando o interruptor é ligado, a luz se acende porque o circuito fica fechado, permitindo a passagem da corrente elétrica. Circuito elétrico fechado. Curto-circuito.
O circuito elétrico pode ser interrompido por um curto-circuito. Isso ocorre quando dois fios desencapados se tocam, produzindo faíscas que podem até provocar incêndios. Também pode ocorrer curto-circuito quando a intensidade da corrente elétrica é muito grande para o fio que a conduz, ou quando vários aparelhos são ligados em uma mesma tomada. Nesses casos, o fio esquenta, derretendo a proteção plástica à sua volta. Desencapados, os fios tocam-se, provocando curto-circuito. Observe a imagem. É importante ficar atento à rede elétrica, pois pode provocar um incêndio. Deve-se evitar conectar muitos aparelhos numa tomada, pois pode provocar um incêndio. Esse de conectar muitos aparelhos em uma tomada é um perigo, porque aí pode ocasionar, sim, um incêndio. Cuidados com a energia elétrica. Se a energia elétrica não for usada com os cuidados necessários, ela pode causar acidentes sérios. Veja no quadro alguns cuidados importantes que devem ser tomados. Não colocar os dedos ou objetos metálicos, pregos, alfinetes, clipes, entre outros, nas tomadas. Não empinar pipas perto da rede elétrica. Não ligar aparelhos elétricos quando estiver sem sapatos ou com as mãos molhadas. Desligar a chave geral das instalações elétricas sempre que for necessário fazer algum conserto. Trocar os fios velhos e desencapados por fios novos. Não deixar ligados aparelhos elétricos que não estiverem sendo utilizados. Então, esses são alguns cuidados que devemos ter com a energia elétrica. Agora vamos ver o magnetismo. Observando a natureza, o ser humano acabou descobrindo uma pedra que atrai o ferro. Com essa pedra foi encontrada pela primeira vez na cidade de Magnésia, localizada no continente asiático. Então ela recebeu o nome de magnetita. A magnetita é um ímã natural, pois é um minério encontrado nas rochas. Ímã é um corpo que atrai o ferro e alguns outros metais específicos. Esse poder de atração é chamado de magnetismo. O ímã também pode ser produzido. Nesse caso, é chamado ímã artificial e pode ser obtido pelo atrito do ímã natural com alguns metais. Como você pode ver na foto, o prego em atrito com o ímã natural tornou-se um ímã artificial, atraindo os pregos, que são objetos leves de metal. Os materiais atraídos pelo ímã são chamados de ferromagnéticos. Eles também podem se comportar como um ímã, atraindo outros materiais ferromagnéticos. Portanto, existem dois tipos de ímãs. Vamos conhecê-los. Existe o ímã permanente, que é quando o magnetismo do material se conserva por tempo indefinido. É o caso do próprio ímã em formato de ferradura. E existe o ímã temporário, que é quando o magnetismo do material permanece apenas algum tempo. É o que ocorre quando um prego está em contato com um ímã, por exemplo. Enquanto durar o contato, o prego será um ímã temporário. Então, existem dois tipos de ímã, o permanente e o temporário. Observe a imagem. Então, na imagem está mostrando um ímã natural e os pregos eles estão magnetizados
pela força desse ímã natural. Os polos do ímã. Quando aproximamos um ímã de pequenos objetos de ferro ou aço, percebemos que sua força de atração é maior nas extremidades. Essas extremidades são os polos do ímã, chamados pelo norte e polo sul. Quando os polos opostos de dois ímãs ficam próximos, eles se atraem. Vejam. Observe a imagem. Polos diferentes se atraem. Os polos do ímã. Quando dois polos iguais de dois ímãs ficam próximos, eles se repelem. Observem a figura. Polos iguais se repelem. Se um ímã for quebrado em dois pedaços, cada um deles se comportará como um ímã completo, ou seja, com polos norte e sul. Agora vamos ver o magnetismo da Terra. Todo ímã possui uma área na qual seu poder de atração é percebido. Essa área se chama campo magnético. Nosso planeta possui um campo magnético como se houvesse um ímã dentro da própria Terra. Você já deve conhecer a bússola, que é um instrumento de orientação usado por navegadores e pilotos de avião. Ela tem uma agulha imantada, apontando sempre para o norte. O funcionamento da bússola baseia-se no magnetismo terrestre. É o campo magnético da Terra que atrai a agulha, fazendo-a indicar sempre a mesma direção. Observe a imagem. Então, aqui nós temos a imagem de uma bússola. A agulha da bússola aponta para o polo norte geográfico da Terra, que é próximo ao polo sul magnético da Terra. Eletroímã. Existe um tipo de ímã chamado eletroímã, que é muito usado na fabricação de motores elétricos, telefones, rádios, televisores, campainhas, brinquedos, entre outros objetos. O eletroímã é constituído de uma barra de ferro enrolada por fios ligados a uma fonte elétrica. Quando a corrente elétrica passa pelos fios condutores, a barra de ferro ganha magnetismo. Observe na fotografia como o prego ligado aos polos da pilha está atraindo pedacinhos de ferro. Desligada a corrente elétrica, o prego perde essa capacidade de atração. Então, esse eletroímã, ele é muito usado em alguns objetos elétricos, como telefone, rádios, televisores, campainhas, brinquedos, e ele é constituído de uma barra de ferro enrolada por fios ligados a uma fonte elétrica. Quando essa fonte elétrica é desligada, ela perde a sua capacidade de atração. Observe a imagem. Eletroímã. E agora vamos praticar? Atividades, página 175, terceira questão, 180, quarta questão, 184, 190 e 191. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. Vamos fazer primeiramente a correção da aula passada. Página 184. E agora vamos para a nossa correção de hoje, página 175.
180, 190, 191. Nossa aula chegou ao fim. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.